Os ambientes montanhosos existem no mundo todo e nas mais diferentes configurações, desde formando imensas cordilheiras até afloramentos rochosos isolados entre si. Nos trópicos, esses ambientes apresentam uma grande biodiversidade e são algumas das regiões com maior riqueza de espécies e níveis de endemismo do mundo. Isto é, apresentam muitos grupos de organismos que são encontrados apenas nesses ecossistemas. Por trás disso, existem muitos processos biológicos que influenciam a evolução desses organismos. Acredito que as condições ecológicas básicas contrastam muito com as condições vigentes nos ambientes em torno das montanhas. Então, enquanto em torno das montanhas tem o clima geral tropical, no topo você vai ter uma amplitude térmica diária muito extrema, né? Onde as temperaturas podem ficar muito altas durante o dia e à noite cair para níveis muito inferiores. Então, os organismos têm que estar especialmente adaptados a viver nesse ambiente de condições extremas. Muitas vezes essas montanhas, elas como por exemplo os afloramentos rochosos em Silvéria, muito quentes, eles são muito secos, o solo é pobre, né? Então as plantas ali elas sofrem também uma pressão ecológica muito forte, e o que faz então que a pressão de seleção natural também seja muito forte. Então são ambientes onde a gente tem tanto a deriva genética, né, que são processos aleatórios devido à diminuição de fluxo gênico e redução do tamanho populacional, como a seleção natural atuando de forma mais intensa nessas regiões. E aí talvez isso seja uma possibilidade de que a gente encontre então um grande número de espécies diferentes em diferentes zonas, né, de uma mesma cadeia ou entre diferentes cadeias. Temos o fato do espaço em si, né, acabar levando a populações ficarem concentradas em uma área geográfica pequena, onde mecanismos de isolamento reprodutivo, isolamento por interrupção de fluxo gênico entre populações separadas no topo de montanhas não tão distantes entre si, deve ter levado à diversificação e acúmulo de muitas espécies em áreas pequenas. Por conta das condições diferenciadas nos topos das montanhas, essas linhagens vão acabar tendo que vai haver a seleção, né, de características que permitam que as suas populações sobrevivam nessas condições, e com isso então pode, devido ao tempo que se passa em isolamento, isso pode levar a essa diferenciação. Essa diferenciação pode levar ao surgimento de novas espécies por meio de isolamento reprodutivo. Esse processo acontece basicamente de duas formas. A primeira delas é por especiação alopátrica, na qual a principal barreira reprodutiva envolvida é espacial e acontece em populações separadas, mas que já constituíram uma mesma população no passado. Essas populações evoluirão independentemente, acumulando diferenças ao longo do tempo. A segunda é por especiação simpátrica, na qual as principais barreiras reprodutivas são formadas dentro de uma mesma população, não havendo um elemento espacial separando os organismos. O isolamento dessas populações surge uma vez que esses organismos não conseguem se reproduzir entre si. Assim, é possível imaginar como as diferentes características dos ambientes montanhosos propiciam inúmeras oportunidades para a diversificação de espécies. Em relação às montanhas, o que é interessante é que elas proporcionam um modelo super interessante da gente estudar, a disjunção natural dos grupos, né? Porque se elas se duas populações de uma mesma espécie ficam separadas, né, de forma alopátrica em duas montanhas, a gente pode estudar todos os processos que a falta de fluxo gênico pode levar para os processos de especiação, né? Então a gente pode ver como a dispersão daquele organismo está influenciando as taxas de fluxo gênico. Em muitos casos, principalmente de plantas, a gente vê que realmente o fluxo gênico entre montanhas, entre diferentes montanhas, é mais baixo do que nos ambientes de floresta aberta, né? Então isso é uma das coisas que também aumenta a deriva, né, porque diminui o fluxo gênico. Pode haver, com o isolamento, você pode ter acúmulo de mutações diferentes, e com isso você vai ter uma variação populacional diferenciada em locais isolados. E se esse isolamento perdurar por tempo suficiente, mesmo que esses dois grupos de organismos voltem a se encontrar fisicamente,
eles pode ser que eles estejam tão diferenciados que você não tem mais a possibilidade de haver fluxo entre eles. Então, com isso, você tem um isolamento reprodutivo. Tem realmente muitos exemplos de espécies ou subespécies muito semelhantes em topos de montanhas próximas. Então você já percebe que elas têm um parentesco muito próximo, mas que deve estar havendo, ou já não existe fluxo gênico entre elas, e já tem diferença morfológica externa ou época de floração, expressando esse provável parentesco e ao mesmo tempo essa diversificação que aconteceu nesses grupos pelo afastamento. As canelas de ema, as leguminosas do grupo Camecrista, que são plantas de flores amarelas com um porte pequeno, as sempre-vivas, são numerosos casos de gêneros com espécies restritas aos topos de montanha, e aí você analisa uma espécie, sua espécie irmã está numa outra montanha, entendeu? E a espécie irmã deste grupinho está numa outra montanha também. Existem o que é chamado de brejos de altitude no meio da caatinga aqui no Brasil. Então, esses brejos de altitude são formações florestais no topo de montanhas, no meio da caatinga, e essas formações são consideradas como fazendo parte da Mata Atlântica. Então, nesses locais já se encontraram diversas linhagens de aves, de anfíbios, lagartos, que são muito diferenciadas de outras linhagens do mesmo grupo de táxons que ocorrem, por exemplo, no restante da Mata Atlântica. Então, muito possivelmente, no passado, dadas condições climáticas ideais, a Mata Atlântica deveria ter tido uma distribuição muito maior e, inclusive, incluindo essas florestas que estão hoje nesses topos de montanhas isolados na Caatinga. Toda essa biodiversidade presente nos ecossistemas montanhosos fazem deles uma meta importante para a conservação. A importância da conservação dessas populações é enorme, porque muitas delas são endemismos restritos, ocorrem só nos topos de montanhas, só de algumas montanhas. São numerosíssimos os casos de plantas restritas a topo de montanha, na Serra dos Órgãos, por exemplo, ou na Serra do Cipó, na Chapada Diamantina. Esses topos de montanha são ecossistemas especialmente ameaçados porque se a temperatura, então, do globo inteiro aumentar, esses organismos que já estão nos topos de montanhas, que são ambientes mais frios, essa área vai cada vez mais tender a diminuir. E o fato dessas populações endêmicas de montanha serem pequenas as torna mais vulneráveis à extinção caso haja uma mudança climática. Sempre um organismo vai estar mais vulnerável à extinção se ele tiver em populações mais escassas ou menos numerosas.